Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Vou deixar uma palavra aqui sobre mentoria ou cobertura espiritual. 2 Crônicas 20:20 diz o seguinte: Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O texto a qual nós lemos relata um momento da história de Josafá, onde ele estaria ainda a uma guerra. Ele buscou a direção de Deus. Deus colocou um profeta no meio do povo. O nome do profeta é Jaaziel. No versículo 14 desse mesmo capítulo, diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Jaaziel foi usado pelo Espírito Santo para trazer uma profecia ao rei. Observe que, mesmo Josafá sendo rei, ele tinha um respeito pelos profetas. Ele sabia que os profetas eram portadores da palavra de Deus. Eram aqueles que traziam a direção de Deus sobre o povo. E ele, como estava precisando de uma direção, ele buscou em Deus a resposta. E a resposta veio por meio de um profeta. A crença de Josafá em Deus iria trazer para ele segurança e salvação. A crença nos profetas ia trazer prosperidade, que naquele momento era para que ele viesse vencer a guerra, sair vitorioso naquela batalha. Nós podemos observar a partir deste texto que o avanço da nossa vida depende muito da autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós. Todo homem ele precisa estar sujeito à autoridade. É isso que diz Paulo, em Romanos. E neste caso aqui, a autoridade era o profeta, que era a voz de Deus naquele momento para trazer a direção para o rei. O rei tinha a escolha de obedecer o profeta ou desobedecer. O rei sabia, tinha consciência que obedecer o profeta era a mesma coisa que obedecer a Deus. Por isso, ele diz que o povo deveria crer nos profetas para se tornarem prósperos, para vencer a batalha, saírem vitoriosos daquela guerra. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Receber aqui é o mesmo que honrar, valorizar. Jesus, ele comissionou discípulos, e os discípulos eram representantes legais de Jesus. Na verdade, nós, como discípulos, somos representantes legais de Jesus. Cada um dos discípulos são representantes legais de Jesus. Por isso, quem recebe um discípulo de Jesus é como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Assim, nós poderíamos traduzir esse versículo da seguinte maneira: quem honrar aquele que eu enviar, a mim me honra, e quem me honra a mim, honra aquele que me enviou. Deus sempre colocará nas nossas vidas pessoas que serão enviadas por Ele para nos abençoar. E nós devemos reconhecer essas pessoas a partir do princípio da honra, recebendo-as em nossas vidas
Quando nós recebemos os enviados de Deus, nós recebemos o próprio Deus e por isso nós recebemos a recompensa, o galardão da função daquela pessoa específica que foi enviada sobre nós. E a recompensa é o galardão da função daquela pessoa, a unção que opera naquela pessoa. Receber a recompensa é receber a operação do Espírito Santo de Deus na vida daquele profeta que foi enviado a nós para trazer algo à nossa vida. Porque a todos os enviados ou a todos os profetas de Deus é manifestada uma graça. A todos os que recebem o ministério é manifestada uma graça. E a graça é o poder operacional de Deus. É a unção que está sobre aquela pessoa, o poder que está operando naquela pessoa, que vem até nós para nos atingir, para nos alcançar. Por isso nós recebemos a recompensa que aquela pessoa carrega através do ministério que ela desempenha. Na vida, nós sempre teremos pessoas que vão nos ensinar, mas especialmente teremos mentores. Muitos vão nos ensinar, mas alguns serão nossos mentores. O mentor é alguém que está presente em nossa vida de forma observável e que nós podemos imitar, como diz Paulo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo foi mentor de muitos. Nós poderíamos listar alguns como Timóteo, Silas, em outra tradução é Silvano, Lucas, Tito, Filemon, o próprio Onésimo e outros. Lembrando de Onésimo, nós lemos lá na carta de Paulo a Filemon 10 e 11 que diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Paulo, como mentor que era de Filemon e depois se tornou mentor de Onésimo, traz um impacto tão grande na vida de Onésimo que muda a realidade da vida deste homem. Este homem que antes vivia uma vida que o próprio Paulo chama de uma vida inútil, se torna agora um homem muito útil na obra, a ponto de ter cooperado com Paulo e depois de um tempo Paulo o envia de volta ao seu senhor Filemon. Nós observamos a partir deste texto que o mentor é alguém que vai estabelecer o nosso propósito. Paulo estabeleceu um propósito na vida de Onésimo, não só na vida de Onésimo, mas nos demais a qual ele acompanhou. O mentor, então, te dá uma direção, ele alinha a vida do discípulo de acordo com a vontade de Deus, porque ele consegue observar fatos, consegue observar coisas que o discípulo ainda não está observando. Por isso ele pega o discípulo e alinha o discípulo ao propósito de Deus para a vida dele. Por isso o mentor estabelece propósito. Nesta conexão que existe entre o mentor e o discípulo, sempre será liberado algo. Quando Deus nos conecta com alguém, é porque Ele quer liberar algo sobre as nossas vidas. Algo que aquela pessoa tem que nós ainda não temos. Eu, particularmente, fui conectado a algumas pessoas e estas pessoas têm liberado coisas sobre a minha vida que eu não tinha. Então, hoje, por estar debaixo desta mentoria, eu recebo destas pessoas. A recompensa que Deus dá para estas pessoas através da unção que elas carregam, está sendo liberada sobre mim, porque eu resolvi me submeter a elas. Então eu tenho parte daquilo que Deus tem liberado sobre essas pessoas.
Por isso, quando nós nos conectamos a alguém que servirá para nossas vidas como mentor, algo sobre nós será liberado. Isso nós vemos a partir de Paulo, quando ele descreve em Romanos, capítulo 1, versículo 11. Ele diz o seguinte: porque desejo ver-vos para vos transferir algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Como Paulo era mentor dos discípulos que estavam em Roma, ele desejava ir até Roma para impartir dons espirituais sobre os seus discípulos. Ou seja, aquilo que Paulo tinha recebido da parte de Deus, ele agora desejava transmitir para os seus discípulos. Os discípulos que estavam conectados a ele, que estavam alinhados a ele no mesmo propósito, na mesma visão, estariam prontos para receber a recompensa, a unção e o poder operacional que estava na vida de Paulo. Quando nós nos conectamos a um mentor espiritual, algumas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, nós recebemos conhecimento, porque o mentor traz uma carga de conhecimento que nós não temos. Então, a partir dele, nós aprendemos coisas novas, nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em experiência com Deus. Segundo, a nossa visão é alargada, porque quando nós tentamos andar sozinho, nós temos um tipo de visão, mas quando nós nos submetemos a alguma autoridade, a um mentor, a uma cobertura espiritual, então a nossa visão, ela cresce, ela é alargada, ela se expande. Terceiro, nós ganhamos identidade. Porque sozinho você não pode caminhar, sozinho você não consegue caminhar. Então é produzida em você uma identidade. A identidade é aquilo que vai caracterizar quem é você, que vai identificar você. Quarto, o nosso propósito individual é liberado. Quando nós caminhamos com pessoas, quando nós nos submetemos a autoridades espirituais, então o nosso propósito individual será liberado. Nós cresceremos, nós poderemos cumprir o nosso propósito individual que Deus estabeleceu para nós. Quinto, nós recebemos a herança espiritual. A herança espiritual é a recompensa, o galardão que Deus derrama sobre nós a partir da cobertura a qual nós estamos. Por isso Jesus ele disse que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Então, a nossa submissão a um mentor, a uma cobertura espiritual, nos fará receber a recompensa, a herança espiritual que Deus tem derramado sobre aquela dimensão daquela cobertura espiritual. Sexto, a unção e os recursos sobrenaturais operam sobre a nossa vida, porque a partir do momento que nos submetemos, nós teremos recursos sobrenaturais que nós antes não tínhamos, porque será liberado sobre nós unção, será liberado sobre nós dons que antes não tínhamos. Nós recebemos os dons e a unção a partir do mentor a qual nós nos submetemos. E neste princípio de cobertura espiritual, nós precisamos aprender o princípio da honra. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Nós devemos também aprender a honrar aqueles que são autoridades sobre nós. Aqueles que foram estabelecidos como autoridades sobre nós devem receber dupla honra. É isso que diz a palavra. E nós não podemos fechar os olhos para esta verdade. Enquanto discípulos, nós devemos honrar as nossas lideranças.
Nós devemos honrar o nosso mentor, a nossa cobertura espiritual, e o mentor deve velar pelas almas a qual foi dada a ele. É isso que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o mentor, ele tem a responsabilidade de velar, de cuidar, de dedicar as almas, ou seja, de velar, de dedicar aos seus discípulos, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Numa igreja, o pastor é o que está cuidando desses discípulos. Amém? Que nós devemos reconhecer que somos dependentes, que precisamos de líderes para nos mentorear. Ninguém consegue caminhar sozinho. Sempre precisamos da ajuda um dos outros. E você precisa de um mentor na sua vida, mas para isso você também precisa saber quem será o seu mentor. Não pode ser qualquer um. Você não pode simplesmente se submeter a qualquer autoridade. Você precisa conhecer quem são seus líderes, quem são seus mentores, porque eles precisam estar no nível a ponto de você poder imitá-los, como disse Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mentor tem que ser exemplo, a ponto de qualquer um que imitar a ele é como se estivesse imitando a Cristo. Não estamos falando que o mentor será uma pessoa perfeita, mas ele buscará, ao máximo possível, se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Não perfeito, mas em busca da perfeição. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus abençoe sua vida e te dê a direção certa, alinhando o seu propósito, para que você cumpra com excelência a obra de Deus.